Sei. Boa noite a todos. Vocês estão desanimados só porque é segunda-feira? Boa noite. Que bom. Meados de 1959. Duas famílias, na cidade de Fronteira, Minas Gerais, dividiam o mesmo quintal. Uma casinha simples, de uma família negra, e do outro lado, uma simples casa de uma família, do qual uma certa senhora conduzia seus filhos para direcioná-los no sentido de buscar, na doutrina espírita, a condição de pautar suas vidas. Na casa onde habitava a família negra, fenômenos mediúnicos, muitos, em todos os níveis da família, ocorrendo desde os mais velhos até os mais novos. A família ao lado assistia, sem assustarem-se com aquilo que era considerado normal pelas crianças, comunicação mediúnica psicofônica, nome dado pelo saudoso Arnaldo Rocha, mas conhecido popularmente pelo movimento espírita como incorporação. Tinha ali escritos algum tipo de psicografia, vidência, audiência, clarividência, clareaudiência, zoantrampia, mais conhecido como licantropia. Um determinado membro da família entrava em processo de possessão física e rastejava como uma cobra. Ao tentar comunicação com este membro, ouvíamos tão somente o silvo de uma serpente. Em determinado dia, a mãe daquela família de cor branca chamou os filhos e disse assim: amanhã nós vamos passear em São José do Rio Preto. Foi uma festa. E perguntamos à mamãe: passear em São José do Rio Preto? Qual é a proposta do passeio? Nós vamos conhecer o Centro Espírita Allan Kardec. E aqui chegamos em Rio Preto, minha mãe, seus 4 filhos, e entramos e conhecemos o primeiro centro espírita de nossas vidas. E aqui ela foi orientada a respeito dos fenômenos que ocorriam em casa, no quintal, porque ali tínhamos outro problema. O nosso quintal era fundo da igreja. E acreditem, a perseguição da igreja com relação aos espíritas, há 60 anos atrás, não dá para descrever. Reunião de evangelho, para fazer o culto do evangelho, recebíamos a visita do delegado, a mando do padre. Tínhamos que ficar quietos. Mas mamãe persistia naquilo que ela achava que era o ideal para os filhos dela. E hoje, após 46 anos, eu tenho a imensa alegria de poder voltar a essa casa que me acolheu quando eu tinha 4 anos de idade nesta reencarnação. Aí eu entendo hoje, quando Adão Nonato, ao fazer o seu programa na Boa Nova, disse em alto e bom som: quer evoluir? Volte no tempo. Eu fiquei assustado.
Como? Fui conversar com ele. Como, Adão? Para evoluir tem que voltar no tempo. Tem, Arnaldo. Porque é só voltando no tempo que você identificará os erros cometidos e poderá providenciar a reparação. Porque senão continuaremos não entendendo a assertiva de Jesus de que o pecador é escravo do pecado. Para que se faça renovação, é necessário retornar em nossos passos lá atrás e buscar, na compreensão dos erros cometidos, a necessidade da reparação. É necessário projetarmos paz no nosso passado, para que possamos desfrutar a paz no nosso presente, e o presente é o verdadeiro presente de Deus. Hoje é terça, é segunda, é o nosso presente de vida e presente divino. E quando compreendemos essa condição renovada de viver a vida, entendemos outra mensagem de Jesus. Por que te preocupas com o que vai comer, beber ou vestir? Para o dia de hoje, bastam os males de hoje. Não te torne ansioso, porque a ansiedade prejudica. Hoje nós queremos tratar com vocês algo que a gente vem observando e muito na doutrina espírita. E que muitas das vezes não trazem a proposta da terceira revelação, que tem que ser, de qualquer maneira, que tem que ter, de qualquer maneira, a proposta do Consolador prometido. Se falarmos de doutrina espírita e não falarmos de consolação, alguma coisa está errada. Porque o dístico maior da terceira revelação é o Consolador prometido. Se nós espíritas não consolamos, alguma coisa está errada. E por que eu estou falando isso? Estávamos comentando com a Lília, com a Mônica, que nós já tivemos oportunidade de fazer exposição doutrinária na Igreja Metodista, na Batista, na Presbiteriana. Nós temos tido oportunidades de convidar padres, pastores, a conversar conosco na casa que frequentamos. E quando nós chegamos a alguma casa evangélica, qualquer que seja a orientação evangélica, eles dizem assim para nós: entre, fique à vontade, nós vamos te mostrar que Deus tem uma proposta para você. Diferentemente de muitas casas espíritas pelo Brasil todo, e eu tive, por acréscimo divino, a oportunidade de viajar por esse país durante 40 anos, então nós conhecemos aí centenas de casas espíritas por esse Brasil afora. Chegamos lá, preocupados, em sofrimento, e logo, logo, nos é falado da justiça das aflições. Muito bom. Bem colocado, consola. Mas, meus queridos companheiros, quando alguém fala da lei de causa e efeito, vocês já ouviram falar da lei de causa e efeito? Já? Por favor, quem aqui encontrar a lei de causa e efeito em Kardec, pelo amor de Deus, me enviem,
porque eu estou pesquisando a lei de causa e efeito há mais de 10 anos e até agora não encontrei. Conforme diz Hermínio Miranda no livro Candeias na Noite Escura, temos que ter cuidado enquanto espíritas, porque a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, está se tornando olho por olho, dente por dente. A colocação tem que ser feita com muito cuidado. Porque senão nós perdemos a mensagem de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Olho por olho, ação e reação, lei de causa e efeito, não é tratado dessa forma. E nós passamos, enquanto espíritas, a dar respostas enlatadas. Ah, ele está sofrendo. Ele morreu num acidente que trouxe a morte coletiva. Ah, isso é causa e efeito. Agora, pesquisem causa e efeito e vão encontrar no Egito Antigo como princípio de causa e efeito de Hermes Trismegisto. Então, causa e efeito, meus queridos companheiros, não é lei. E nós tratamos tantas outras leis e criamos tantas outras leis. Quando o homem cria a lei, para que a lei serve? Tem algum advogado na plateia? A lei serve para limitar, não é isso? Toda lei que o homem cria é para limitar. Eu pergunto para vocês, Deus tem leis? Eu não conheço as leis de Deus. Eu conheço a lei de Deus. E foi isso que Jesus disse. Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se. A lei de Deus é a lei do amor, que potencializa, liberta, faz o homem crescer, evoluir, elevar-se. E tanto é verdade isso, que Jesus deixou duas leis que encampa todas as leis e todos os profetas. A primeira lei deixada por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda lei, amar ao próximo como a si mesmo. A mensagem da doutrina espírita com relação à salvação também é amor. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? O amor em ação. Agora, como nós não conseguimos entender a lei, aí nós estufamos o peito, e isso nós vimos não só no movimento espírita, mas a nível de qualquer outra religião, seita, trabalhado por psiquiatras, psicólogos, filósofos e tantos outros, que chama-se lei de livre-arbítrio. Já ouviram falar? O que é livre-arbítrio? É ter a liberdade de arbitrar. Não é isso? Agora, só tem a liberdade de arbitrar quem ama. Caso eu não esteja errado. Porque quem ama sabe até onde pode ir e qual é o seu limite e aonde começa a liberdade do outro. Agora, moradores do planeta Terra, está na moda, transição, novidade. A transição planetária é uma das maiores novidades do movimento espírita nos últimos 10 anos. Mas ela não é novidade para Kardec, porque nas obras de Kardec é citado que a transição começou com o advento do Espiritismo, com o advento da terceira revelação. Já estamos vivenciando essa transição há quase 200 anos, e agora que é novidade. Dentro do contexto de um mundo que ainda impera o mal, ainda impera as duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, que livre-arbítrio nós temos?
Se eu não estou enganado, o que liberta é o amor. Se ainda somos comandados pelo orgulho e pelo egoísmo, isso aprisiona. Não é assim? Então eu tenho uma notícia para dar para vocês, que eu já sou consciente dela há muito tempo. A maioria de nós não tem livre-arbítrio. Tem preso-arbítrio. E volto a dizer, a trazer Jesus. Se o pecador é escravo do pecado, que história é essa de livre-arbítrio? O que nos comanda ainda é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E vaidade é uma coisa interessante. Eu vou dizer para vocês o seguinte, para subir aqui e fazer uma palestra, se não tiver vaidade, não sobe aqui. Pelo menos no começo da carreira. E quando eu fui comunicado que eu ia atuar nesse campo, rádio, já pudemos participar alguma coisa de TV, rádio já são longos anos, com programa espírita há mais de 6, quase 7, eu fiz uma prece e disse assim, olha, pelo amor de Deus, me tira dessa roubada. Eu não vou conseguir trabalhar a minha vaidade. Aí alguém assoprou assim no meu ouvido, fica tranquilo, a sua vaidade não vai passar de 1,60 m. Sou eu. Então, com 1,60 m de vaidade, dá para trabalhar, né? Agora, se eu tivesse 1,90 m, a coisa seria muito complicada. Mas vamos lá. O lado esquecido da doutrina espírita. Alguém conhece a história do cozimento do frango? Uma menina de 13, 14 anos, a mãe chamou e falou assim, filha, eu vou te ensinar a fazer um frango cozido. Aí pegou o frango, a primeira coisa que fez, tirou a parte mais gostosa do frango, que começa com P, pé e pescoço. Né? Falou, você põe na panela e cozinha. A filha fez. Mas quando ela terminou de fazer o cozimento do frango, ela falou, por que a minha mãe tirou o pé e o pescoço? Aí foi lá na mãe dela, mãe, por que você tirou o pé e o pescoço? Ah, minha filha, porque eu aprendi assim, a minha mãe me ensinou assim. A menina foi lá na avó, ô vó, por que você ensinou a minha mãe a fazer um frango cozido, mas tirou o pé e o pescoço? Eu aprendi assim. Não sei a resposta. Como já não tinha bisavó, foi na tia mais velha, a irmã da avó. Ô tia, por que todo mundo lá em casa cozinha frango sem pé e sem pescoço? Olha, quem vai poder te responder isso é outra tia. Eu aprendi assim. Aí na outra tia, a tia respondeu o seguinte, sabe o que acontece? A panela da minha mãe era tão pequena, que para caber o frango, tirava o pé e o pescoço. E nós estamos tirando o pé e o pescoço da doutrina espírita. Vamos ver? Convido vocês a trabalharem comigo alguma coisa. A doutrina espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos, é uma filosofia espiritualista. E esses princípios filosóficos, científicos e religiosos ou morais, daí Allan Kardec afirmar, o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica, como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais de que decorrem tais relações. A primeira parte está em O Livro dos Espíritos, e a segunda parte, o que é o Espiritismo. Quando abrirmos o Livro dos Espíritos, a primeira coisa que a gente faz é ir para o meio da página, Livro dos Espíritos, não é isso? A primeira coisa que está escrito no Livro dos Espíritos não é o Livro dos Espíritos, é em cima, filosofia espiritualista. E por que estamos falando isso? Para tratar de duas coisas. Primeiro, vocês já viram aquele famoso cartaz
das obras básicas? Alguém aqui conhece? É o meu entendimento. Eu, enquanto espírita, jamais vou criticar uma pessoa, mas eu não posso terceirizar a minha compreensão. Eu tenho que analisar o que me é colocado. Eu tenho que seguir Kardec acima de tudo. Obras básicas. Um desserviço à doutrina espírita, é o que eu penso. Porque vamos lá. Enquanto participei da Mocidade Espírita em Votuporanga, no Emmanuel, e pude ser orientado pelo saudoso senhor Romeu Grise, ele nos ensinou a estudar o Livro dos Espíritos da seguinte forma. Primeira parte do Livro dos Espíritos, tenha do seu lado a Gênese e a Revista Espírita. Segunda parte do Livro dos Espíritos, tenha do seu lado o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Aí você pode começar a trabalhar obras póstumas, o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão. A terceira parte do Livro dos Espíritos tem o Evangelho. E quando você tiver o Evangelho, vai no Livro dos Médiuns e veja lá que Kardec, em determinada parte, orienta os espíritas a estudar a primeira e a segunda revelação. E quando você chegar na quarta parte do Livro dos Espíritos, tem ao seu lado o Céu e o Inferno, a Revista Espírita, e tudo aquilo que a doutrina espírita já te permite estudar. Aí eu entendo que obra básica doutrinária espírita é o Livro dos Espíritos. As outras obras nasceram da obra básica. Aí nós criamos no movimento espírita o Pentateuco, como antigos seguidores de Moisés. Aí, se nós aqui reunirmos um grupo, 4 pessoas, e resolvermos fundar uma casa espírita, e precisarmos da orientação de como montar um estatuto da casa espírita, qual livro de Kardec nós pesquisamos? É o Livro dos Espíritos? É o Livro dos Médiuns? É o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Céu e o Inferno ou é a Gênese? Não percam tempo, vão logo em obras póstumas. É lá que está o estatuto da casa espírita. É lá que é falado a competência do presidente, que ele é um executivo, porque o legislador da casa espírita é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo decide, o presidente executa. A maioria das casas espíritas no Brasil funciona assim, o presidente faz a lei, executa e cobra. Não leu obras póstumas. Quem quer fundar uma casa espírita tem que ter como obra básica de Kardec obras póstumas. Ah, vamos montar uma biblioteca. Kardec fala lá em obras póstumas que na biblioteca da casa espírita tem que ter tudo que interessa ao espiritismo. O que interessa ao espiritismo? Psicologia interessa ao espiritismo? Tem uma série psicológica de Joana de Ângeles. Viagem astral interessa ao espiritismo? Que é o desdobramento que o movimento espírita esqueceu? Kardec fala em magnetismo mais de 150 vezes em todas as suas obras. O que nós fizemos do magnetismo no movimento espírita? Deixamos de lado. E Kardec deixa muito bem claro nas obras, na maioria, que a doutrina espírita sem o magnetismo não vai a lugar nenhum. E o magnetismo sem a doutrina espírita, a nenhum lugar vai. E nós não estudamos magnetismo. Pelo menos da maioria das casas espíritas do qual eu já mantive contato e mantenho até hoje.
Então precisamos renovar. E por que nós não renovamos? Porque nós ficamos com esse tripé, lembram do tripé? Filosofia, ciência e religião. Mas cadê a filosofia no movimento espírita? Porque eu ouço falar só de ciência e religião. E cadê a ciência? Porque para nós entendemos que a parte científica da doutrina espírita é exatamente a comunicação com aqueles que estão no além. E de lá para cá. Deolindo Amorim, há 30 anos atrás, já alertava o movimento espírita de que não se faz espiritismo sem espíritos. Aí acharam que Deolindo Amorim estava falando dos desencarnados. Nós não somos espíritos? Quer dizer que o plano espiritual é só de quem está no além? Não. Da mesma forma que existem críticos de plantão, que falaram para Chico Xavier, para André Luiz e para Emmanuel que eles estavam materializando o plano espiritual, aos críticos de plantão, aqui no plano físico, que estão proibindo a evocação. Não leram o livro dos médiuns. Não estudaram Kardec. Porque peguem o livro dos médiuns, Guia Prático dos Médiuns e dos Evocadores. Aí não se faz evocação, porque tem medo de tratar com espírito de baixa categoria, de ser enganado. É enganado aquele que não estudou. Porque se estudou, se tem propósitos verdadeiros, de auxiliar, de trabalhar com seriedade, vai ter o amparo dos espíritos superiores. Aí não se evoca mais. Esquecendo de passar a mensagem consoladora, de que através da prece, nós alcançamos o equilíbrio, nós alcançamos o auto-perdão, o perdão, a paciência, a tolerância, a benevolência, a resignação. E quando nós fazemos uma prece, nós encontramos, Pai nosso que estais no céu. E eu pergunto, isso não é evocação? Aí nós esquecemos também da condicional. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os devedores. E a gente se perde. E a gente se perde dentro de uma doutrina que é maravilhosa, desde que tratada como ela é exatamente, filosofia, e não somente tratada, sem crítica nenhuma, por caridade solidária, que é a social, esquecendo de fazer a caridade, de emprestar o ouvido, que é a caridade moral, a mais agradável a Deus. Me desculpem, mas nós vemos locais aí que se fala de espiritismo, e é mais importante servir um prato de sopa do que dar um abraço. E não é essa a proposta da doutrina espírita. Nós temos que trabalhar o tripé por completo, porque se faltar uma parte, deixa de ser tripé. Filosofia. O espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. O livro dos Espíritos Prolegômenos. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, o que é o espiritismo preâmbulo. Religião. O espiritismo é uma religião? Ora, sim. Sem dúvida, senhores, no sentido filosófico. Revista Espírita, novembro de 1868. Por isso que eu falei das obras básicas. Porque se eu me apegasse às obras básicas, eu não traria essa informação para vocês, o que é o espiritismo, e nem essa que é a Revista Espírita. Eu só encontraria essa aqui em O Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma conta? Quantas obras Chico Xavier psicografou?
Alguém aqui lembra? Os desencarnados falaram que é 440. E os encarnados? Dá umas 400 e pouco, não dá? 50 anos de psicografia? 60? Quantos livros por ano? Se foram 400, vamos dividir por 50, vai dar 8 livros por ano. Vamos pensar em Kardec? 10 livros. E mais 144 revistas espírita. Que cada revista espírita é uma obra. Ainda tem a Viagem Espírita, de 1868. Antes dele lançar o Livro dos Médiuns, ele fez uma cartilha, um opúsculo desse tamanhozinho assim, ó, pequeno. Em 10 anos. Sabe quanto dá por ano que Kardec nos deixou? Mais de 16 obras. E a gente fica preso às obras básicas. A Revista Espírita é o maior laboratório filosófico, científico e religioso que Kardec nos deixou. E nós não conhecemos a Revista Espírita. Vamos analisar agora a Revista Espírita, a doutrina espírita como uma aeronave. É uma nova proposta. E não é nossa não, tá? Porque essa proposta aqui foi trazida há mais de 30 anos atrás por Nazareno Tourinho, lá de Belém do Pará. Ele estava entre aqueles que faziam da doutrina espírita uma filosofia saudável. Ele, Carlos Embaçaí, Hermínio Correia Miranda, Deolindo Amorim, Jorge Andréia e tantos outros que nós desprezamos. E ele nos fala que doutrina espírita, a parte científica nos dá o conhecimento. A parte religiosa nos auxilia a potencializar as virtudes. Eu pergunto para vocês, isso aqui não é Emmanuel? As duas asas? Do conhecimento e da moral, fortalecidas, nos permitem alçar mais altos e longos voos na nossa caminhada evolucional? Então, Nazareno Tourinho não está dizendo nada diferente de Emmanuel. Mas vamos aprofundar mais um pouco. O corpo central da aeronave é a filosofia. Por que é a filosofia? Porque o Livro dos Espíritos, antes de entrar nas 1019 perguntas, fala de Sócrates. E a mensagem principal do foco de Sócrates é o conheça-te a ti mesmo. Dá para nos conhecermos sem filosofarmos? Pergunto a vocês. Não dá. Indo além, se nós tratarmos do lado ciência, a ciência se limita a estudar certa classe de fenômenos. O farmacologista da área de pesquisa vai pesquisar coisas ligadas à farmacologia. Aquele que trata da sociologia vai pesquisar cientificamente sociologia. Então, cada cientista, ele não abrange o todo, mas ele se limita a uma lâmina da ciência que ele se ocupa. É isso que é a ciência. O lado virtudes nos auxilia a potencializar as virtudes que encontram-se latentes no ser. E o que é o ser? Filosofamos agora com vocês. Deus cria espíritos? Porque o homem criou um Deus antropomórfico e depois diz assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o Deus que ele sempre teve e quis ter é do tipo assim, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Acredito eu. E peço a vocês, usem da caridade comigo. Se eu estiver aqui falando alguma coisa antidoutrinária, levante a mão e me fale. Porque aquele que perceber que eu estou aqui fazendo algo, trazendo uma mensagem antidoutrinária,
e deixar eu seguir à frente, levando a mensagem errada, quero lembrar a cada um de vocês de que não fazer o bem é fazer o mal. Então sejam caridosos comigo, com vocês e com os próximos que me ouvirão. Porque nós temos adulterado a doutrina espírita, e isso é extremamente preocupante. Qual é a proposta do filósofo? Está no dicionário online. O filósofo chega, então, às suas conclusões a partir de uma pesquisa interna voltada para si. Conheça-te a ti mesmo. E nós temos terceirizado o conhecimento, a ciência, a filosofia, a religião. Nós temos terceirizado tanto que acreditamos em tudo que é dito numa tribuna espírita, sem pesquisar, sem questionar. E o que me assusta, companheiros, é que a doutrina espírita é uma filosofia composta de perguntas e respostas. A maiêutica de Sócrates, com o trabalho de Jesus e com a proposta de pesquisar, de trabalhar e não terceirizar a compreensão. Porque o Arnaldo que está aqui está falando sobre a verdade do Arnaldo. A realidade do Arnaldo, não é de ninguém de vocês. E quando não pesquisamos, não seguimos Kardec, o bom senso, que recomendou o controle universal das comunicações. Como é que nós vamos fazer o controle universal das comunicações, absorver novas informações doutrinárias, se nós não filosofamos, se nós não questionamos, se nós não comparamos? É difícil. Filosofia, portanto, é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade e aos valores éticos morais. Sabedoria é adquirir conhecimento. Moral é trabalhar o conhecimento adquirido com ética. Temos trabalhado? Fica a pergunta. E a resposta cabe a cada um dar a si mesmo. Na filosofia, a razão é a palavra-chave. Kardec. Kardec puro. Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É a razão. A palavra-chave da fé raciocinada é a razão. E aí nós compreendemos que precisamos estudar mais Kardec, precisamos estudar mais filosofia. Porque o próprio Kardec coloca na conclusão em O Livro dos Espíritos que o Espiritismo, sua força está na filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. E relembramos o conheça-te a ti mesmo. Paradigmas do movimento espírita. Ô Lília, você levanta para dar o sinal amarelo, né? Gente, eu tinha tanta coisa para conversar sobre isso daqui, e como disse a Mônica, cadê a Mônica? É polêmico. Mas nós temos que fazer polêmica no movimento espírita, para que a gente renove, para que a gente possa crescer. Pergunto para vocês, isso daqui está na moda, ó. Muitos expositores espíritas estão dizendo isso daqui nas palestras. Vocês concordam que religião é religar-se a Deus? Quem concorda? Gente, já vi que ninguém concorda, não levantou a mão, então podemos passar esse ponto. Bom, mas vamos só pensar um pouquinho. Será que um ímã desse tamanhozinho consegue sair do campo de influência de um ímã do tamanho desta sala? Não é possível científica e fisicamente falando.
O tropismo divino não permite jamais que uma criatura criada por Deus desligue-se dele. Então, hoje no movimento espírita está cheio de Lúcifers, porque são espíritos evoluídos, anjos, que degeneraram, decaíram, declararam guerra contra Deus e nasceu o Satã. Aí, se isso me for provado, eu vou acreditar que ele desligou-se de Deus. Enquanto isso, eu prefiro ficar com Kardec, porque não é o que Kardec fala. Kardec nos fala na Revista Espírita, novembro de 1868, que religião é um laço que religa os homens. Peguem a Revista Espírita, novembro de 1868, Kardec começa nos trazendo a seguinte mensagem: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus. E Jesus fala também na mensagem dele: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E tem gente querendo religar-se a Deus, esquecendo que é religando-se aos homens, do qual se desligou, por orgulho, vaidade, egoísmo e tantos outros sentimentos anticristãos, que o papel principal dele é religar-se ao homem, é entender Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, Kardec fala que religião é um laço que religa os homens. Me desculpem os meus companheiros expositores, espíritas, que dizem que religião é religar-se a Deus. Me perdoem, mas eu prefiro ficar com Kardec. Outra coisa, fazemos proselitismo, o espírita faz proselitismo, o espiritismo faz prosélitos. Ouvimos pelos 4 cantos do país e mundo afora que doutrina espírita não faz proselitismo, que o espírita não faz prosélito. E ainda ouvimos uma outra barbaridade, que a doutrina espírita está preocupada com qualidade e não com quantidade. Vamos entender isso com Kardec? Convido vocês. Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia sob o alqueire, item 24, capítulo 24, item 10. Olha o que Kardec fala. Procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, citando o exemplo dos apóstolos. Então é verdade a mensagem de que o espiritismo não faz proselitismo, o espírita não faz prosélito? Volto a pedir desculpas àqueles que falam isso, mas eu prefiro ficar com Kardec. Aí tem aqueles que falam que espiritismo preocupa-se com a quantidade, com a qualidade e não com a quantidade. É por isso que hoje em dia a preocupação com a qualidade é tão grande que inúmeros seminários espíritas por esse país afora e fora desse país chegam a custar o absurdo de R$2.000. É por isso que quando chega aqui um expositor que tem livros, que tem DVDs e CDs, não estou criticando os expositores, mas a proposta, o pensamento, a ideia, e isso a doutrina espírita me dá direito de fazer a venda ali, o resultado da venda, põe no bolso e vai embora. Pede para um expositor desse, para ele colaborar doando 20 livros, para auxiliar na despesa do evento. Eu cansei de ouvir lá na Rádio Boa Nova, não vou citar nome porque não é necessário,
expositores sendo convidados, dentro e fora da Boa Nova, a fazerem palestra, e ele perguntasse no telefone, vai ter mais de 100 pessoas? Porque se não tiver, eu não vou. E se não acreditarem no que eu estou falando, vocês já receberam aqui Adriano Marques, não receberam? Adriano Marques, da Rádio Boa Nova, já esteve aqui. Ele vem quase todo ano em São José do Rio Preto, já esteve aqui no Allan Kardec, e em outras coisas. Ele está lá dentro da Boa Nova. Nós comentamos isso no dia que nós ouvimos isso. Aí, vamos procurar Kardec. O que Kardec fala sobre isso? Que é o que realmente interessa. Mesmo livro, mesmo capítulo, mesmo item. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Isso aqui é qualidade ou é quantidade? Pensem, mas é Kardec, disso eu tenho certeza. Nós poderíamos também tratar desta mensagem. Doutrina espírita não tem dogma. Vamos ver o que fala Kardec? Justiça da Reencarnação, o Livro dos Espíritos, pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Está aí, dogma. E reencarnação, conforme Kardec, é um dogma, é lei natural e é doutrina, porque tem corpo doutrinário. Então, reencarnação não é para ser falada, simplesmente, é para ser estudada como uma doutrina. É buscar os princípios da reencarnação e estudar o corpo doutrinário do que é uma reencarnação. E já finalizando, porque senão a gente fica falando aqui umas 3 horas, para mim seria um prazer, porque eu nunca vi ninguém desencarnar em palestra nossa, mas segunda-feira é bravo, né? Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar na tal da lei da reencarnação? Já ouviram? Eu também não encontrei essa lei em Kardec. Mas eu encontrei que é uma lei natural. Porque reencarnam os animais inferiores e os superiores, que se dizem homens, mas também, para entender André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, há quase 100 anos atrás, André Luiz deixou a seguinte mensagem: desde a mônada celeste até os dias atuais, nós demandamos quase 14 milhões de séculos. Agora vai uma nova proposta, para que vocês me auxiliem, porque eu estou pesquisando isso. E quem acessar a Rede Amigo Espírita vai encontrar lá o nosso e-mail. E se digitar no Facebook Arnaldo Ramos de Oliveira, também vai achar o Facebook nosso e a fanpage do programa Ciência de Luz. Há quanto tempo nós estamos reencarnando? Dentro desse tempo de 14 milhões de séculos. Há muito pouco tempo, não é? Então, se nós reencarnamos, lembrando Leon Denis e tantos outros, e eu perguntei para vocês se Deus cria espíritos. E agora nós vamos filosofar mais um pouco. Não, Deus cria o princípio inteligente. O espírito cria-se a si mesmo, porque é da vontade divina de que nós façamos o nosso caminho evolucional demandando o nosso próprio esforço. Porque senão, cadê a responsabilidade? Como que nós vamos colher o bônus do bem praticado e como que nós vamos nos obrigarmos
a trabalhar dentro do ônus do mal praticado. Então, se Deus criasse espírito, pronto, é como a criação dos anjos que é tratado no céu e inferno. Estaria privilegiando. Então, nós passamos desde a mônada celeste, ou seja, princípio inteligente, pelos reinos mineral. Mas lá nós precisamos aprender o que são sais minerais, o que são os macros, micronutrientes, aí a gente vai remineralizando. É uma proposta que eu estou pesquisando. Vou adiantar, isso não está em Kardec, para que não haja confusão. Mas eu estou pesquisando. Lá no mineral, nós remineralizamos. No vegetal, nós revegetalizamos. E nos animais, nós reencarnamos. Aí sim, começamos a ter um pensamento lógico da construção por si mesmo do psique. Então, a maioria de nós espíritas somos baianos, viu? Nós não fomos criados como espíritos, mas a gente estreia, né? A gente se constrói, porque a responsabilidade é de cada um. Queridos companheiros, possessão física existe? Pesquisa em Kardec. Em O Livro dos Espíritos, ele diz que não. Em O Livro dos Médiuns, ele diz que não. Mas na Revista Espírita, olha a proposta de Kardec. Ele fala não no Livro dos Espíritos, não há possessão física. Ele fala não no Livro dos Médiuns, não há possessão física. Quando ele percebe o erro do qual ele está incorrendo, ele vai lá na Revista Espírita e diz há possessão física. Isso não é para nós pesquisarmos? Porque se nós ficarmos com o que ele compreendeu em um Livro dos Espíritos, em um Livro dos Médiuns, nos prendermos às obras básicas, entre aspas, nós não vamos buscar na Revista Espírita Kardec como bom exemplo, com humildade, com amor à causa, dizendo assim, gente, eu errei. E aqui estou corrigindo o meu erro. Fazemos isso? Sempre filosofando, finalizo este bate-papo com vocês. Feliz da vida por ter retornado a esta casa 46 anos depois. Imagine qual é o momento que eu estou vivendo de alegria, felicidade de estar aqui na companhia de vocês. É muito grande. E eu me sinto extremamente agradecido por aqueles que me oportunizaram isso. Agradeço as boas vibrações de todos vocês. E fica aqui um beijo em cada generoso coração que aqui se encontra. Muito, muito, muito obrigado.